Vamos passar muitos anos, tudo tá de boa, até que uma virgem é prometida em casamento a um homem chamado José. Aí começamos o Novo Testamento com 4 livros do Evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o livro mais antigo, provavelmente escrito em hebraico, ou não. Não Sim. temos o manuscrito dele em hebraico. Marcos é o mais sucinto. Não, peraí, calma, tem Mateus ainda. Mateus é o evangelista Levi e é o que vai servir de base para a escrita de todos os outros evangelhos. Exato. É o primeiro evangelho, por isso que ele é o primeiro no sentido também ordinal. Uhum. Marcos, ele conheceu Jesus criança e ele foi discípulo de São Pedro e ele organiza os relatos de São Pedro de forma sistemática. Então, o evangelho de Marcos são as pregações de Pedro para os povos. E São Marcos não está colocando a história em sentido cronológico. Nenhum deles está. Só Lucas. Só Lucas. Só Lucas. Mateus tenta pregar. É o doutor, né? Mateus tenta mostrar essa profecia. Mateus prega para os judeus. E é por isso que o livro dele o tempo todo fica para se cumprir a profecia, para se cumprir a profecia. Ele tá faz muita citação no Antigo Testamento, é o que mais faz citação. E quando ele faz, ele tenta colocar Jesus como o novo Moisés. Então Jesus tem o mesmo movimento de Moisés. Ele prega, ele sobe o monte, prega, desce a montanha, faz sinais e prodígios. Sobe a montanha, prega, desce, faz sinais e prodígios. Sobe 5 vezes ele faz isso. Então, o Evangelho de Mateus são 5 montes que Jesus sobe. E o mais famoso ficou sem dúvida onde ele faz o Sermão da Montanha, exatamente. Lucas, ele faz um estudo sistemático da história de Jesus, ele pega todos os relatos que ele conhece junto com os evangelhos que já existiam. E é por isso que ele é o melhor evangelho que tem. E coloca de ponta a ponta, inclusive os relatos marianos estão mais detalhados em Lucas. Diz a lenda que ele conversou com Maria, né? É bem provável que sim, porque do jeito que ele descreve, não faz sentido se ele não tivesse... Dizem que ele vai à procura da galera conhecer Jesus e aí ele vai até a casa de João. Que tava ele faz um estudo, Maria, né? Conversa, troca uma ideia com ela e aí dizem até que ele pintou ela. Sim. Que é o quadro que a gente tem de Nossa Que é a Salus Populi Romani, que está em Santa Maria Maior, em Roma, hoje. Perfeito. E depois... Eu acho que a melhor forma de descrever Lucas é pelas palavras dele mesmo, o prólogo de São Lucas. Sim, visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que nos aconteceram, tal como nos transmitiram as primeiras testemunhas oculares, postas a serviço da palavra, também eu pensei, ilustre Teófilo, escrever-te tudo em ordem e exatamente começando desde o princípio. Assim compreenderás com certeza os ensinamentos que recebeste. Colocou na ordem certinha. E aí nós temos, por último, o evangelho mais, como é que eu posso dizer assim? Bonito. Espiritual. Teológico. O mais teológico, mais profundo, assim, no sentido de meditar e rezar. Não, é bonito João. Pra caramba, velho. João Cara, o João é tão profundo, né? Que ele é o evangelho usado em todas as festas. Se você tivesse dado o evangelho de João pra Platão ler, Platão teria se convertido. Só com a leitura do Evangelho de São João. Inclusive, até a genealogia aparece em Mateus e João, certo? Só o prólogo, velho, já merece. A genealogia de Mateus, ela é mais parecida com o que aconteceu de fato. No caso de João, ele faz toda uma genealogia espiritual. Ele faz uma coisa mais... É João que sublinhar a divindade de Cristo. Né? Exato. Isso. Por isso que elas são diferentes. E Mateus quis cumprir a profecia de Jesus como filho de Davi. Exato. Então, se você quer ver assim, a linha de verdade, assim, quem nasceu de quem é Mateus. Agora, do ponto de vista espiritual, você pega João, que é melhor. E aí elas são diferentes por esse motivo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe uma coisa que eu acho legal? O prólogo de João é muito top. O pai de São José chamava Jacó. E o pai de José de Egito chamava Jacó, Israel. Então, isso é legal. Quando você vê aqui, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. Agora, terminando os evangelhos, nós pegamos exatamente, cronologicamente, né? O que acontece exatamente após os evangelhos. A sequel do evangelho. Atos dos Apóstolos. É igual aquele filme do Jesse que tem do Breaking Bad. Será que o Mel Gibson vai fazer ele depois da ressurreição? Podia, né? Quem assistiu Rise? Eu. Que filme horroroso. Eu achei ruim também. Sabe quando tem uma série que você gosta muito e ela acaba? Você fala assim, o que será que tem acontecido depois, né? Então fizeram o Atos dos Apóstolos pra pegar a continuação do Evangelho. Há quem diga que Atos dos Apóstolos direta, né? É direta, literalmente a contação parte 1, parte 2. Direta. Há quem diga que Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Porque se o Evangelho de São Lucas contou a história de Cristo, o Atos dos Apóstolos vai contar o Espírito Santo agindo na igreja agora. Inclusive, Atos dos Apóstolos é uma obra de Lucas. Então, se você ler o Evangelho de Lucas e na sequência já emendar o Atos dos Apóstolos, o jeito você tá pegando exatamente
a sequência que Lucas quis deixar. Olha que bonito. Eu vou ler o finalzinho aqui, só pra vocês verem que bonito. Peraí que a minha Bíblia final de Lucas, tá? Eu tô pegando o final de Lucas aqui, porque minha Bíblia não tem orelhinha, não. Você tá no 20, hein? Ah, você pegou. A seguir, os levou a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, separou-se deles e era levado ao céu. Eles se prostraram diante dele e voltaram a Jerusalém muito contentes. E passavam um tempo no templo bendizendo a Deus. Ou seja, eles estão em Jerusalém quieto, né? Parado, tá? Aí vem no meu primeiro livro, eu te falei, agora eu também quero falar o que acontece, beleza. Aí vem. Estando, pois, reunidos, lhe perguntavam: Senhor, é agora que vais restaurar a soberania de Israel? Respondeu-lhes: Não cabe a vós saber os tempos e as circunstâncias de que o Pai fixou a autoridade. Ou seja, o começo mas recebereis a força do Espírito Santo. Ipsis Litis, ele termina em Jerusalém e ele começa, e ele cita, inclusive, né? Você leu o meu primeiro livro, agora vai ler o segundo, que é a continuação. E aí vem o ponto. Dito isso, ele repete essa parte. Dito isso, levantou-se do céu. Só que agora ele conta o que acontece. Porque ele fala só que ele subiu pro céu e a galera foi embora, né? Quando eles subiram, apareceram 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, que estáis aí olhando ao céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá como o vistes partir para o céu. E aí eles vão para Jerusalém, escolhem Matias. E aí nós temos todos os feitos de Pedro, até chegar na metade do livro, e depois os feitos de Paulo. Exato. E a igreja surge aí nas suas 2 colunas. Se eu fosse fazer uma indicação pra galera, eu quero estudar a vida de Jesus, pega o Evangelho de Lucas. Eu quero meditar a vida de Jesus, pega o Evangelho de João. Seria o... Tem Mateus também. Mateus é o Evangelho da Misericórdia, filho. Você quer ler Jesus sem ler as parábolas da misericórdia? Não, mas faz sentido. Mas é que eu queria só diferenciar o rezar de estudar. Saca? Claro que Marcos, todo mundo cagou pra ele. Marcos seria você legal, quer pegar o audiobook, Pedro, né? de Jesus, você pega o Marcos. Marcos é muito... Agora, se você quiser ler Jesus... É isso aí, vamos pro próximo. Porque é Pedro, né? Não, Marcos escreveu o Evangelho dele com martelinho na mão. Jesus foi lá, curou leproso, pá! Andou sobre as águas, pá! Mas não é por nada, não. Eu amo quando eu olho lá no lecionário e vejo ano C. Sei, né? Porque o ano litúrgico são divididos em 3, anos A, B e C. A é Mateus, B... Não, eu amo quando eu vejo que tá escrito ano B. Marcos. A é Mateus, B é Marcos, C é Lucas. João é dividido nos 3, né? Nas festas. João é nas festas. Quando é ano B, quer dizer que as missas vão ser tudo rapidinho, velho. Porque o evangelho vai ser rapidinho. Principalmente se a liturgia... se a oração eucarística for a segunda, né? Nossa, não. Quando eu olho no jornalzinho, aí tá lá, ano B, oração eucarística segunda. Nossa, Missa Pocket. Aí vocês têm que pegar e ver o seguinte: Marcos já é sucinto, imagina as pregações de Pedro. Mas Pedro era grosso, eu acho que faz muito sentido. Não, pois é. Não tô pra meditar demais aqui, não. Faz sentido. Jesus chegou e fez isso aí e pronto. Os discursos dele nos Atos são discursos... Não, aquela pregação em Atos Apóstolos que ele converte 3.000 pessoas... 5.000, não? É 3.000 pessoas, sem contar mulheres e... tá. 5.000. 5.000? É 5.000. Brother, aquilo ali eu acho que os caras fez isso. Ele não gastou 10 minutos naquela pregação lá, não. Foi um negócio assim, galera, é o seguinte... Prau! Superchat. E tava muito recente também. Não, a convicção do cara, velho. Putz, velho. O Fernando Torelli pagou os R$50 pra fazer a propaganda aqui, então eu vou passar ele na frente, só que a gente tem bastante superchat. Vamos lá. Para todos os caroneiros que precisam de fotógrafos para os seus eventos, São Paulo e região, sigam @FST_Mariae no Instagram. Deixa eu fazer um comentário, então, para ajudar ainda mais. É muito importante nós termos fotógrafos católicos que saibam se comportar dentro da igreja. Então, se você vai ter algum evento dentro da igreja, é bom que você contrata esse cara, porque ele é católico, ele não vai ser aquele fotógrafo filho de uma mãe que fica andando, passa sem respeito, sobe em cima do palco, escala nas costas do padre. Às vezes coloca uma câmera em cima do altar. Pra ele é um palco. Colocar a câmera em cima do altar pra trocar a pilha. Não. Chama um católico pra respeitar a igreja e você ter belas fotos. Cita de novo @ pra... FST_Mariae. FST_Mariae. No Instagram e digam que vieram do Santa Zoeira e garantam um descontão. Louco! Aí sim, hein? Fernando, se quiser fazer esse corte aqui e colocar no teu Instagram, você pode usar, beleza? Pode ficar à vontade. Qual cidade que ele falou que é? São Paulo e região. Mas São Paulo, capital?
E região. Ano que vem eu vou ir pra ele fazer uma foto da minha família, velho. Vou combinar com esse cara. Caraca! Eu quero ser rico assim, Brasil! Eu tenho uma viagem. Foto. Não, a viagem tá marcada. Eu vou encontrar com ele pra fazer a foto. Caraca! Vou mandar uma mensagem pra ele. Fernando, me cobra, hein, se eu esquecer. É nóis. É que a viagem tá marcada pra São Paulo. É março de 2023. Vamos lá, tem mais, Bundes? Agora é superchat mesmo. O Rodolfo Ferreira mandou lá na hora que vocês estão falando do Elon Musk. Viva Elon Musk, que libertou o Twitter e vai meter chip na cabeça da turma. Não, pera. Eu vi um meme muito massa, porque baniram, né, o Trump. Aí, assim que o Musk comprou, saiu um meme assim, e o favorite president is back. Um tweet do Trump. Muito massa, velho. Eu ri demais. Eu vi um memezinho massa que foi pegando aquela cena do Vingadores Ultimato, quando abrem os portais, é a galera que o Twitter tinha bloqueado quando o Elon Musk comprou o Twitter, todo mundo voltando. Vai lá. O Saulo Brumano mandou assim: Platão maior que Aristóteles. Além de sábio, também era alterofilista brabo. Manda um salve para a União Transdismática. União Transdismática! Um abraço pra você, eu adorei esse nome. Não era maior que Aristóteles, não. Ninguém é maior que Aristóteles. Só Aristóteles. Só Aristóteles. E Aristóteles era maromba também. Não precisa ser tão maromba igual Platão, mas ele era maromba também. Não, mas ele era o Shaquille O'Neal. Até porque ele era o Shaquille O'Neal da filosofia. Ele pegava a ideia de mente sem corrupção, né? O Platão, apesar de ser saradão, ele desprezava o corpo. O cárcere da alma. Caraca. Ele vai valorizar o corpo só no fim da vida dele. E por último, podem explicar o porquê das diferenças nas genealógicas de Lucas e Mateus? De Lucas? Ele quer falar Mateus e João, não? É. Mas a gente explicou. A gente já falou, acabou que a gente Porque já o falou. João inventa, na verdade. A do João é inventada. Tanto é que o João pega a parte de Adão. Exato. A de João não é a real. E a de Mateus é a real porque pega a parte de Abraão. Ele ele pega a cronologia certinha, dos números, a tradição judaica certinha. Aí vem o ponto que a gente esqueceu de falar, né? Só pra voltar pros Atos. Mateus escreveu pros judeus. Marcos e Lucas pros pagãos. E João já pros cristãos. Very nice. Então, tanto é que Lucas constantemente faz notinhas de rodapé, né? Explicando os costumes judaicos para as pessoas. Porque os judeus têm o costume de fazer isso. E também tem outros costumes, como dobrar as mangas, lavar por dentro e por fora e essas coisas. Ele faz muito isso. Seguinte, só para poder esclarecer, ilustrar pra galera aqui. No início você tem o evangelho, então basicamente tá falando dos feitos de Jesus, né? Eu não tô falando do sentido teológico, tá, gente? Porque teológico é Jesus de Gênesis ao Apocalipse, tá bom? Mas no sentido histórico, a gente começa com a história de Jesus, aí tem Atos Apóstolos, que é o Atos dos Apóstolos. Aí da Epístola dos Romanos pra frente, é Paulo. É Paulo acontecendo. Atos dos Apóstolos é Pedro e Paulo. Inclusive é dividido assim, Atos de Pedro e Atos de Paulo. E aí lá na frente tem um capítulo aqui no meio, coitado, mas beleza. Aí você vai desde Romanos até Hebreus. Eu vou contar Hebreus juntos também. Não. Não. Hebreus entram nas cartas tem nada a ver, o estilo não parece com o dedo. Tá, João. Então até Filemon é São Paulo. São Paulo moendo couro aqui. Aí é epístola aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon e acabou. Então, basicamente, Paulo escreveu para suas comunidades, a comunidade de Roma, de Corinto, da Galácia, de Éfeso, de Filipo, de Colosso e da Tessalônia. E depois as pessoas de Timóteo, Tito e Filemão. Exato. E aí depois... filme Paulo é bom. E aí é engraçado, aqui o mesmo ator que fez Jesus. Pois é, mas aí fica aquele papinho de que foi Paulo não escreveu nada, foi Lucas que escreveu tudo e me incomoda. Porque vem o papo, se Paulo realmente escreveu todas essas cartas, ou se ele só assinou. Sim. De uma forma ou de outra... Mas ele sempre diz, eu, Paulo, de próprio punho. Ele sempre coloca isso. Hebreus não tem isso, então foge muito do estilo dele. Saquei.
E aqui nessas cartas você tem ali o princípio da interpretação cristã sobre a vida de Jesus. Então tem muita coisa aqui Ele tira muita que a dúvida gente tem também, hoje né? na Igreja Católica que surge nessas epístolas. Então a forma como Paulo... As cartas Entende? do Paulo era para resolver problemas. Exato. E Por por exemplo. resolver problemas, ele coloca o entendimento da igreja Isso. sobre aquilo. Por exemplo, na né? Tessalônia tem a galera disputando o lance das carnes sacrificadas pode comer e sobretudo a questão do trabalho. Tem a galera que não tá trabalhando. Aí ele manda a carta, fiquei sabendo aí que tem uma galera que tá trabalhando, quem não quer trabalhar também não deve comer. A do Filemon, ele escreve que o escravo do Filemon tinha fugido. Ele fala, eu batizei seu escravo, você não pode maltratar seu escravo mais não. Então assim, as cartas de Paulo são muito pontuais. A carta aos Hebreus não. A carta aos Hebreus faz toda uma teologia de leitura do Antigo Testamento à luz de Cristo. E é belíssimo, mas não é de Paulo. Ou seja, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Essa é a verdade. A gente não faz ideia de quem escreveu, mas tá certo, então tá lá. Depois a gente tem as epístolas de São Pedro, que é como vai se pular fosse Tiago? Pulou Thiago. Ah, desculpa, foi mal, tô muito Lutero hoje. Eu ia falar, não quero, velho. Tem a epístola de São Tiago, depois, que ele fala... É muito de moral, né, cara? Sua fé sem obras é morta. Tiago 2:24. Isso. Aí depois entra as epístolas de São Pedro, que é 1 e como se 2. fosse a primeira encíclica da história da igreja. Depois tem as Eu achei que epístolas... só a fé te salvava. Depois tem as 3 epístolas de São João. A terceira tem uma página. Exato. E Aí aí... seriam os bilhetes de São João, né? É curtinho, velho. Aí, em penúltimo, tem a epístola de São Judas, que ninguém Judas lembra. Tadeu, São Judas Tadeu. padroeiro do Flamengo. Exato. E aí, pra finalizar, o Apocalipse. A revelação de São João. Exato. Que é todo escrito em código por conta dos romanos. Exato. E aí, ele quer com falar com o muita povo inspiração sem dos os romanos escritos, perceber que estão isso. falando deles. E Então, com muita inspiração dos escritos de Daniel. exato. João leu muito Daniel pra escrever o Apocalipse. E aí tem um questionamento se João escreveu todo o Apocalipse ou se uma parte do Apocalipse não foi São João. Mas é só um questionamento. É, A maior é um lance parte igual da- Isaías. da- Isaías muda a letra. Você sabe que tem 3 pessoas diferentes escrevendo um livro de Isaías. Mas dane-se, não deixa de ser Sagrada Escritura por causa disso. Então você tem basicamente ali 5 livros históricos, que são os 4 evangelhos dos apóstolos. Dali pra frente é doutrina. Então você tem ali Isso. doutrina sendo colocada até o Apocalipse.